Então, boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Hoje, mais uma vez, usando o programa StreamYard, para que a gente possa colocar no ar o palestrante convidado da noite, que é lá de Varginha. Mas antes, é bom sempre lembrar que o Centro Espírita Capitão Vendramini ainda não abriu as suas portas para as palestras públicas presenciais, mas nós estamos fazendo as palestras à distância, sempre aos domingos, às 19 horas, com palestras sobre cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nas terças, também às 19 horas, no formato do Evangelho no Lar. Palestras que são postadas no nosso canal do YouTube e também no nosso canal do Instagram. Então vamos, antes de chamar o Sr. José Maria, abrir a palestra com uma oração. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, permita que estejamos aqui reunidos em Teu nome, nessa noite bendita de estudos e ensinamentos. Que possamos estar aqui elevando sempre o nosso raciocínio ao mais alto entendimento e vibrando sempre no campo dos Teus divinos ensinamentos. Que as Tuas vibrações amorosas possam nos trazer bastante paz e harmonia, hoje e sempre, que assim seja. Vamos então chamar o Sr. José Maria, que é presidente da Caixa Beneficente Dr. João de Freitas, que representa o braço da caridade do Centro Espírita Humildade e Caridade, localizado na rua Rio de Janeiro, 886, no centro de Varginha. E o Sr. José Maria também é radialista voluntário em 3 programas na Rádio Comunitária Princesa do Sul, todos os 3 destinados à divulgação da doutrina espírita. Então vamos colocar aqui o Sr. José Maria no ar. Boa noite, que as bênçãos de Jesus estejam conosco hoje e sempre. É sempre um prazer falar com os irmãos do Capitão Vendramini, essa casa que eu nunca escondi, né? Eu tenho profunda admiração e um carinho, um respeito muito grande por ela, né? E nós fomos hoje sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A gente foi até a Bíblia, vemos, né, que bem-aventurados os que são brandos e pacíficos é uma das frases dita por Jesus nas bem-aventuranças. Lembramos, né, que as bem-aventuranças foram consideradas por Gandhi, né, Mahatma Gandhi, como a cantilena sublime do universo. E elas começam com os pobres de espíritos, os mansos, depois ela vem para os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. A gente nota, né, que nessa disposição feita pelo mestre, nada mais está do que o nosso processo evolutivo. Né? Aqui no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos, nós encontramos no começo a narrativa do Novo Testamento. Bem-aventurado aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mesma coisa, porém, versículo 9. E mais abaixo, aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Eu, porém, vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mesmo evangelho, mesmo evangelista, versículo 21 e 22.
Bom, o que que nós temos aqui? Nós temos Jesus nos explicando sobre a brandura, né? E também, né, a pessoa ser uma pessoa pacífica, né? Nós separamos aqui, ó, a brandura e depois a gente fala um pouquinho sobre a pessoa ser pacífica. A brandura, ela é vamos dizer assim, um item que nos serve tanto corporeamente, ou seja, para o plano físico, como para o nosso progresso espiritual. Por quê? Há muitos anos atrás, e é muitos anos mesmo, foi quando eu comecei a trabalhar, eu já disse que iniciei nesse ramo lá na Boa Esperança, onde eu nasci, né? Trabalhei na mecânica, e esse dono dessa oficina mecânica depois comprou um autopeças lá na cidade, tá? E ele vendeu a oficina mecânica e ficou só com autopeça, que eu trabalhava lá nesse autopeça com ele. Bom, o que que houve uma vez? Certa feita, na oficina, que ele já tinha se disposto, um determinado veículo, e o que que aconteceu? A solda, não sei se vocês já viram uma solda oxigênio, tem um tipo assim de uma torneira, põe um fogo, só sai um fogo, porque aquele fogo vai é, vai derreter, né, o arame de solda para fazer a junção de peças de ferro ou de lata, qualquer coisa parecida. Bom, aconteceu. A pessoa fazendo não devidos por onde passava o gás, que se não me falha a memória se chamava acetileno, né? Onde passava aquele gás, pegou fogo na mangueira e o fogo consumiu a mangueira até o botijão de onde vinha o gás, ou seja, até lá onde tinha o registro. E ali ficou aquele fogaréu no registro. Ah, meus irmãos, pegaram mangueira, jogaram água com mangueira, pegaram extintor de alguns carros que estavam lá, jogaram areia, nada do fogo apagar. Bom, o que que fizeram? Uma das senhoras que tomava conta lá falou: olha, o negócio é chamar o senhor Joaquim para ver o que que faz. E o senhor Joaquim, na época, a Casa de Peça estava mais ou menos aqui uns quarteirão, né? Até aonde era a oficina. A pessoa pegou um carro, na época, né? Um Volkswagen sedã, o famoso Fusca, e foi atrás do senhor Joaquim. Chegou lá na oficina, contou para ele o que estava acontecendo. Senhor Joaquim, aconteceu isso. Eu vou lá. E saiu. Ele já era um senhor idoso, já tinha mais ou menos quase 80 anos na época. Hoje já está desencarnado, né? Ele saiu devagar, com calma. E a senhora falou para ele: senhor Joaquim, vem comigo aqui no carro para dar mais rápido. Eu falei: não, vamos, calma, vamos lá. Tal. E foi. Anda devagarzinho, até que ele chegou na oficina depois de algum tempo. Adentrou a oficina, não tinha ninguém lá dentro, todo mundo saiu correndo, todo mundo com medo do que podia acontecer, né? Ele foi, entrou lá para dentro, foi lá aonde estava o botijão tinha o tipo de um registro logo na ponta, ele foi, fechou aquele registro, pronto, acabou o fogo, acabou tudo. Encerrou o perigo. Os mecânicos tudo entraram para dentro, olharam para ele olhou para eles e falou: é só isso que vocês precisam? É, Sr. Joaquim, é só. Muito obrigado. E foi embora. Como ele veio, chegou, ele voltou. Olhem para vocês ver a brandura. Todo mundo apavorado, esbaforido.
e vão fazer isso, e vão fazer aquilo, pensaram até em pegar o botijão e jogar no meio da rua e deixar explodir por lá. O que ia acontecer? Podia, eu não sei se isso explode, né? Hoje eu sei que não, porque eu sei que esse tipo de recipiente tem uma válvula que libera o gás lá de dentro, qualquer coisa acontecer. Mas o que ia acontecer? Eles queriam pegar ele, jogar lá fora, aquele negócio. Falaram em fazer N coisas. E o Sr. Joaquim simplesmente foi lá e fechou o botijão. Por isso que eu digo a vocês que a blandura na vida física, desculpa, a pessoa branda, ela se livra de um punhado de outros que não conseguimos ter essa brandura. Temos. A pessoa branda, a gente vai ter um problema cardíaco, vai ter um problema de pressão, de pressão arterial, né? A pessoa branda dificilmente vai ter um problema sério de saúde. Por quê? Porque a brandura ajuda a gente a viver com mais calma. Esse santuário do Espírito encarnado, como diz nosso querido irmão Emmanuel, que é o nosso corpo físico, quando você vive na brandura, ele trabalha mais tranquilo. Os batimentos, a sua pressão arterial é aquela pressão de neném, 11/8, 12/8, 12/7, nessa faixa. Então a pessoa tem outro tipo de vida, tem outra conotação da vida. Nós não podemos confundir, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente vê falar assim, olha, desencarnou fulano. Nossa, mas ele era tão calmo. Tá, ele podia ser até todo aquilo que vinha de ruim dentro dele e não botava para fora. Tipo assim, eu sou uma pessoa educada, então eu não posso fazer isso, não posso botar isso para fora. E aquilo vai acumulando, acumulando, acumulando lá dentro, uma hora te dá um problema cardíaco e realmente você se vai, né? Então essa é a pessoa fechada. A pessoa branda, não. A pessoa branda é mais ou menos igual, vamos citar um exemplo aqui, igual o Gandhi, quando foi perguntado se o Gandhi perdoava, ele falou, não, eu não perdoo. Todo mundo se assustou, né? Não me ofende. A pessoa branda, ela não se ofende. Lida com as coisas. Ela não guarda ressentimento, por quê? Porque ela não tem ressentimento para guardar. Ela não guarda mágoa, por quê? Porque ela não tem mágoa para guardar. Ela não se magoa, ela não se ressente. Essa é a pessoa branda. É uma pessoa que vai passar pela problema de saúde sem nada. Essa é a pessoa que vive na brandura. Diferente, volto a repetir, da pessoa fechada, que às vezes você pensa que a pessoa é brando e na realidade ela é uma pessoa fechada de si no dia que ele tudo explode. Isso é diferente, né? São diferentes essas duas conotações. A pessoa branda, ela aceita a vida como a vida é, não reclama, sabe e conhece suas mazelas e seus erros. Ela sabe que tudo que ela está passando, que ela cresça, para que ela evolua, para que ela se torne realmente uma pessoa pacífica, já já nós vamos entrar nisso, ou são expiação, são débitos que ela tem com o pretérito, com o planeta, com as outras pessoas. Então, ela sabe muito bem disso. Então, ela aceita aquilo sem reclamar, sem desdenhar, né?
Me lembro, até citei na última vez, que acho que eu citei aqui na última vez que eu falo, se ele não iria reclamar, né, do problema de saúde dele, e ele disse, Deus me deu a vida, eu não posso reclamar dos acessórios, qual que era o acessório, o câncer, por que que ele tinha aquilo, ele não sabia, mas ele tinha uma intuição, então ele aceitava aquilo pacificamente. Isso é ser brando. Agora, espiritualmente, o que que acontece? Espiritualmente, a pessoa branda, ela tem as atitudes que torna um exemplo para irmãos, tanto encarnados. Olha, é tão bom. Não sei se vocês já conhecem alguém, mas é tão bom você ver uma pessoa branda. Então aquilo se torna um exemplo para a gente. Você vê a pessoa passar por cada coisa, não irrita nada. Né? Participei uma vez de uma reunião mediúnica numa certa casa espírita onde eu participava. E nesse dia, eu estou aqui porque eu estava pronto para obsediar o fulano que está aqui presente. Era um dos componentes da mesa, sabe? Ele acabou que ele fez, ele falou o que ele tinha feito, né? Não é bom a gente tocar nesses assuntos. E isso me deixou muito contrariado e eu venho procurando ele há alguns anos e encontrei ele aqui nessa cidade, frequentando essa casa. Então eu estava aqui, vim cobrar esse débito. Só que quando eu me aproximei dele e vi as atitudes dele, trabalhando aqui na casa, trabalhando em prol, em benefício dos irmãos carentes, aceitando tudo que ele tem passado. Então, depois que eu vi tudo isso, o que que eu fiz? Eu descobri. Posso ser o seu obsessor. Eu tenho que ser. E de hoje em diante, fulano, vou continuar próximo a você. Não para ser um obsessor. Porque eu quero aprender com você. Isso acresceu, acresceu, vamos dizer assim, isso acrescentou, afinal de contas, agora ele ia ter um irmão, né, que foi um de seus obsessores, né, que seria um de seus obsessores, e agora era um seu aluno. Ele converteu um obsessor num aluno. Ele reverteu a obsessão em aprendizado. Então, ele se tornou um exemplo para o obsessor. Então, espiritualmente, essas atitudes fazem com que a pessoa que cultiva a brandura se torne um exemplo no plano espiritual, não é verdade? Logicamente, ele vai ganhar alguns pontinhos. Ele vai se tornar, então, não vou dizer um espírito evoluído, que talvez esteja longe disso, né? Mas ele vai se tornar um irmão, né? Que vai, vamos dizer, correto? O pacificador nada mais é do que um brando em grau um pouco superior. Ou seja, o pacificador, a oportunidade de pacificar alguma coisa. Temos um exemplo muito raro, né, de uma pacificação no livro Nosso Lar. Nós vamos encontrar lá no Nosso Lar uma passagem que conta que quando o nosso irmão André Luiz
conseguiu trabalhar nas câmaras de retificação. Ele estava lá trabalhando dos irmãos, que lá eles chamam de samaritanos, a entidades no umbral que já tinham condição de serem encaminhadas para a câmara, encaminhadas, né, para as câmaras de recuperação lá do nosso lar. Então, eles saíram para ir lá, né, resgatar no umbral. Todo mundo sabe que o umbral é uma, vamos dizer, esta terra, que todas aquelas imagens horrendas que nós fazemos e vemos e nos trazem os irmãos espirituais que existem no umbral são criadas por nossas mentes, infelizmente, né? Mas não conseguem ascender a planos mais altos, correto? Muito bem. Então, de vez em quando, alguns têm condição de serem resgatados e levados para hospitais de tratamento no espaço. Correto? Muito bem. Então, estava em curso esse trabalho. E o André Luiz, em seu primeiro dia de trabalho, solicitou, né, ao seu chefe imediato, que era Tubia, feliz com aquilo, né, e deixou com que ele ficasse, autorizou, e ele ficou em companhia de uma irmã que eu chamo de Narcisa. Tem gente que fala que é Narcisa, eu não sei. Num determinado tempo, né, numa determinada hora, chegam os samaritanos trazendo os nossos irmãos que vieram lá, né, das zonas umbralinas. E o André estava lá dando uma mão, ajuda aqui, isso aqui, ajuda aqui. De repente ele escutou uma voz, então, o Silveira. Quem era Silveira? Silveira era um comerciante, André Luiz, e o pai do André Luiz cobrou essa quantia, deixando ele praticamente embaixo da ponte, entre aspas, né? E o André se lembrou, né, naquele momento, porque lá no plano espiritual nós não temos esse negócio de esconder da nossa consciência, não. Lá ela está aflorada e ela nos acusa, correto? Ela faz a acusação. Nós não vamos ser acusados por um tribunal da Inquisição, muito menos, nada disso. Nós fomos ser consciência, ela que vai nos condenar os atos que nós tivermos errados e logicamente vai nos bater palma, vamos dizer assim, pelos nossos bons atos. Mas aí o que aconteceu? Na mesma hora, sofrer em questão de segundos, né? E o Silveira ainda chega próximo a ele e pergunta: tem visitado o velho? Aí aquilo para ele, porque ele nem fazia ideia onde é que estava o pai dele na vida espiritual. Então aquilo para ele foi, como se diz, a última gota d'água no copo para o copo transbordar. E ele saiu dali correndo. Ele saiu correndo à procura da sua recém-amiga Narcisa. E encontrando ela, ele explicou a ela tudo aquilo que ele tinha passado. Escutou ele atentamente, sem mover, como a gente diz aqui, encarnadamente, né? Uma só ruga de seu rosto. Ouviu tudo, esperou a hora que ele acabou de falar, que ele amado. E Narcisa diz a ele o seguinte: e o que você fez? Ele assustou. O que eu fiz? Eu saí correndo. E ele pegou, olhou para ela. Meu filho, ela disse, vá lá, dê um abraço aí, peça perdão, explica que na época você era muito novo, muito jovem, no corpo humano, no corpo físico,
Reconcilia-te com ele. Faça com ele a sua reconciliação. Não perca essa oportunidade. Pelo Criador, são pouquíssimas. E se você deixar passar uma, jamais ela vai retornar. André saiu dali muito depois desapontado, como a gente costuma dizer, né? Guardou seu orgulho no bolso, foi lá, se desculpou com Silveira, conciliar. Isso é um pacificador. O pacificador é aquele que, através da brandura, ele consegue apaziguar rixas, iras, aproximar dois possíveis inimigos. Esse é o pacificador. O pacificador é aquele, como a própria palavra diz, que traz a paz, que pacifica. E nós vemos, né, muitos e muitos pacificadores nos nossos dias a dia. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver, né, em pequenos gestos, em pequenas obras, de pessoas, às vezes até para nós, ilustres desconhecidos, gestos de pacificação, gestos de pacificadores. São que ainda existe, graças a Deus. Logicamente que quando a gente fala em pacificador, nós vamos nos lembrar, né, de grandes voos, aqueles que fazem um trabalhinho pequenininho, né, pequeno. Uma vez, eu estava lá em Boa Esperança, no sítio de alguns conhecidos, e lá pelas tantas surgiu uma certa discussão entre um casal, o marido e a esposa, porque já havia uma rixa antiga entre um ciúme, né, vamos dizer assim, da esposa com referência ao marido, com referência à família, que a esposa achava que ele dava mais, e os dois começaram um bate-boca lá, né? Isso acontece demais, gente. Né? Olha, tem certas reuniões que se fazem, que dizem que é para aproximar, que dizem que é para confraternizar, que é para... Não vão nessa, viu? Porque não é. Existem reuniões, mas infelizmente existem algumas que, infelizmente, a pessoa erra a mão na bebida e daqui a pouco está vendo algumas coisas erradas, né? Então, e aconteceu isso e a coisa começou a se avolumar. A esposa do anfitrião era uma pessoa muito católica, né? Muito assim voltada para o catolicismo, uma pessoa que ia à missa, que confessava esse tipo de coisa. Uma pessoa pura, uma pessoa boa, sabe? Uma pessoa calma, né? Então, quando ela viu que o negócio estava andando muito, estava correndo muito, ela falou assim: Fulana, me ajuda a fazer uma coisa? Me ajuda aí ali no jardim, apanhar uma rosa para a gente colocar ali na Nossa Senhora? E aquela senhora, vendo isso, né, falou: não, eu vou com você. E foram as duas lá para o jardim, e lá ela começou. Não sei o que conversaram, porque estava longe, né? Talvez nem conversaram sobre o assunto. Mas aquela história de apanhar rosa, aquilo alongou. Resultado, acalmou a briga, acalmou a discussão, acalmou tudo. Olha para vocês verem que como pequenos gestos podem transformar uma pessoa num pacificador. Estou citando um exemplo de uma pessoa, né, de outra religião. Mas nós espíritas podemos fazer isso, né? A gente pode ler uma página. Tinha um amigo meu aqui em Varginha que ele nunca dispensava no bolso, porque naquela época usava aquelas calças com aqueles bolsos bem grandes, nunca ele dispensava no seu bolso o livro Pão Nosso.
E sempre ele estava usando. Porque sempre que precisava, ele ia lá, abrir o livro e lia uma passagem. Pessoas pacificadores. Olha, você está nervoso? Vamos ali tomar um copo d'água. Vamos ali tomar um café. Olha, vamos dar uma volta ali, ó, naquele jardim. Ó, tá muito bonito. Tem flores, tem isso, tem aquilo. E assim você se pacifica, né? Você evita uma briga, você evita uma discussão, você evita. E às vezes até acalma a pessoa. Às vezes a pessoa se torna mais calma. E olha o interessante, hein? Jesus promete aos brandos promete a terra. Mas ele disse que a terra, que não devia procurar tesouros na terra, nessa terra que nós vivemos. Não, realmente, concordo plenamente com ele. Porque nós consideramos tesouros aqui: dinheiro, fama, poder, não é isso? Tudo aquilo que enche o nosso ego, enche o nosso orgulho. Né? Que a terra de regeneração, sim. Então ele promete aos pacificadores, que são os brandos que se tornaram pacificadores. Ele promete: bem-aventurado os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Mas Jesus não falava da terra dessa época nossa, nem da época. A terra regenerada. Mas até essa terra regenerar, tem um grande amigo nosso, lá de Catanduva, que fala que não vai descer aqueles irmãos nossos que foram os capelinos, que hoje estão do outro lado, que são espíritos que já evoluíram, que não presta, levar embora e deixar aqui prontinho para nós a terra regenerada. Não. O processo de regeneração, quem vai fazer somos nós. Aqueles que não tiverem condição serão levados para outro mundo, para ajudar no progresso de outros mundos. Aqueles que tiverem condição vão ficar aqui para promover a regeneração. E Jesus vai precisar muito desses brandos e pacíficos para a regeneração na Terra. Eles vão ser muito necessários, porque não pensem vocês que vai bater-se um martelo, bater um sino, tocar uma sirene, tocar um noite, né? De amanhã à meia-noite, 1 segundo, o planeta Terra vai mudar para mundo de regeneração. Não é assim, não. Vai ter todo um processo. E esse processo, quem vai participar? Nossos irmãos que alcançaram. E nós mesmos, né? Se nós conseguirmos alcançar a brandura e a pacificidade, conseguimos sermos pacíficos e sermos brandos. Pede também porque o pacífico será chamado filho de Deus, por quê? Nós não chamamos Jesus de filho de Deus? Não chamamos? O filho de Deus vivo. O que o filho de Deus vivo veio fazer na terra? Ele trabalha. E eu trabalho. Ele veio trabalhar. E Jesus chama esses pacíficos de filhos, porque eles serão chamados a trabalhar em mundos e mais mundos. Pacificando. Então, o pacífico nada mais é do que um trabalhador na seara do Pai, que vai pacificando espíritos rebeldes. A coleção André Luiz está cheia de outros, né? Não me lembro o nome, agora me lembrei do Aniceto, que eu não sei, parece que eu sou fã dele, né? E outros que lá existem,
que fazem essa pacificação dentro das zonas umbralinas do Pai. Tem pessoas que às vezes chegam perto de mim e falam assim: nossa, eu perturbo tantos espíritos. Eu falo, não esquenta a cabeça, não, porque eles não ligam, não, eles gostam de trabalhar. O espírito espera ser chamado de trabalhador, né? E João mesmo disse que Jesus tinha a pá na mão. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos esperar sermos recebidos no plano espiritual como trabalhadores e com a pá com a mão, né? Com a pá na mão, desculpa, trabalhamos e trabalhamos muito e fizemos alguma coisa em prol da elevação de nossos irmãos. Que a lei natural procura combater as injustiças e a violência, porque sabe que eles são capazes de fazer esse tipo de coisa, combatendo a injúria, a pacificação, combatendo a violência. Peguem o livro Há 2000 anos, do Emmanuel, veja a brandura de Lívia, relatos das coisas mais horrendas, por pura inveja, por pura que ele queria que a Lívia fosse esposa dele, né? Coisas. E ela, com a sua brandura, vence toda aquela injúria e nos deixa um exemplo maravilhoso de como vencer as injúrias com a brandura. Peguem o exemplo de um pacificador, no caso, uma pacificadora, vencendo a violência, Joana de Guza, sendo queimada junto com seu filho. O carrasco diz a ela: negue esse Jesus e eu não ponho fogo nessa fogueira. A ti, salva-te a mim, salva-te. Não negue. E o carrasco põe o fogo. E diz a ela: esse teu Jesus só te ensinou a morrer? Ela diz: não. Esse Jesus me ensinou também a te amar. Espírito encarnado, carrasco, depois que ouvi uma coisa dessa, pô, eu tô queimando a pessoa e a pessoa fala que me ama. Imagina o que é pacificação que se vence a violência. Vou citar de novo Mahatma Gandhi, que fez a maior revolução, que conseguiu libertar a Índia dos domínios ingleses sem um tiro, na tranquilidade. Brandura e pacificação é o que pode fazer o mundo de regeneração. Me lembro aqui de um caso do nosso querido Chico. O Chico tinha mania lá em Pedro Leopoldo de, quando terminava as reuniões lá do seu centro, que chama Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele acompanhava as pessoas até as pousadas, não, desculpe, até as pensões. Naquela época acho que nem existia pousada, pensões e hotéis, né? Depois ia para casa. E lá ia para casa lá para as 2 horas da manhã, quando ele encontrou com 2 ladrões que iriam lhe assaltar. O Chico tinha, naquela época, 5 cruzeiros no bolso. Ele pegou e falou para eles: olha, eu só tenho esses 5, que afinal de contas, é com esse dinheiro que eu vou comprar leite para as crianças que eu tomo conta. Aí um dos ladrões perguntou assim: você é casado? Eu falei: não, não sou casado. As crianças necessitadas que eu levo lá para casa,
que eu cuido, que eu alimento, essas tipos de coisa. Eu cuido delas com esses poucos dinheiro. Aí aquele ladrão ficou com muita pena dele. E o outro falou para ele: eu não falei para você que não compensava assaltar esse caboclo? Olha o sapato dele tá com a boca, parece uma boca de jacaré aberta aí. Olha pra ele. E o ladrão olhou para ele e falou assim: aqueles R$ 200 nós pegamos do rapaz, nem tá no teu bolso? Ah, dá para ele. Você tá ficando. Não, dá para ele. Com muita contragosto, ele deu aquele dinheiro para ele e o Chico, o ladrão, falou para ele: toma, leva, compra leite para suas crianças. E quando eles estavam indo embora, o Chico pegou e falou para ele: muito obrigado para vocês dois, viu? Jesus os abençoe. Aí um deles voltou e falou: Jesus nos abençoe. Nós somos ladrões. Jesus não gosta de ladrão. Ele falou: como não? Quando ele foi embora da terra, ele levou dois junto com ele. Que pacificação, né? E que afabilidade e doçura nessa passagem do Chico. Chico revela aos ladrões, honestamente, né, a situação por a qual ele passava, e eles até cooperam com ele. Coisas que só acontecem com o Chico. Essa doçura do falar. Ai, meu Deus. A doçura nas nossas palavras. As doçuras vindas de dentro de uma situação. Uma situação dessa, com certeza, qualquer um de nós me inclua dentro dessa, viu, Alexandre? Pode me incluir dentro dessa, Dona Maria. Tenho certeza que eu partiria para a violência, ficaria encolerizado, né? Então, toda hora, né? Pessoas que, numa situação dessa, se encolerizam, né? Esquecem a afabilidade, esquecem a doçura, partem para a violência e os fins não são muito bons. Mas Chico fez os ladrões entender que ele dependia daqueles 5 cruzeiros para levar alguma coisa para os seus pessoas que dependiam dele comer. Então ele fez eles entender que se ele levasse aquele dinheiro, era tudo que ele tinha para levar, talvez, um pãozinho, talvez, um leitinho. Hoje, ele não compraria leite com 5 cruzeiros. Né? Eu fui no supermercado hoje, Alexandre, eu vou te falar. Hoje, se ele levasse o pão, o leite, ele não levava o pão, ele ia ter que levar o pão com arroz. Mas, na época de certo, dava, né? Então, ele conseguiu, com afabilidade, com doçura na sua voz, sem usar de violência, sem se encolerizar, ele pede Jesus para abençoar os dois ladrões. Olha para você ver uma coisa. Ele pede a eles para que se... Ele pede os dois. Desculpa, ele pede Jesus. O telefone tocou aqui, eu entrei meio parafuso. Mas ele pede Jesus para acompanhar os dois. Que coisa, né? Que coisa. E ainda fala para eles, fala, olha, como é que Jesus não gosta de ladrão? Nós, na doutrina espírita, sabemos que Jesus realmente, ele não gosta dos nossos irmãos de outra seita. Realmente, ele não gosta do pecado. Mas ele ama o pecador. Não existe esse negócio de Jesus. Jesus ama ele. E espera que eles um dia se conscientizem, né, e saiam dessa vida. E quem vai fazer isso? Pacificadores e brancos. Sem colorizar, né? Sem enraivecer, sem, vamos dizer assim, sem qualquer atitude dessa, não é verdade? Olha, meus irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Nós podemos chegar a essa mansidão, nós
podemos chegar a essa brandura, nós podemos chegar a ser pacificadores. Basta que nós queiramos, né? Se nós estivéssemos como somos, tá? Como somos. Espíritos ainda errantes, ainda com dívidas, entre aspas, como pretéritos a cumprir. Se estivéssemos no mundo de regeneração, com certeza não conseguiríamos nunca nos transformar em pacificadores, muito bem em brandos. Por quê? Porque só o trabalho faz com que isso aconteça. Só trabalhando. E para trabalhar nesse tipo de coisa, é necessário que a gente conviva com aqueles que vão fazer o que está aqui nessa última mensagem que eu gostaria de ler antes de fazer. Eu sei que já está estourando o tempo, mas só trabalhando com essas pessoas que estão à nossa volta, nós conseguiremos ser brandos e pacíficos. E mais, como aquele irmão nosso que eu citei da reunião, poderemos também sermos professores dele. Tem uma mensagem nas Instruções dos Espíritos desse capítulo 9, que se chama Paciência, foi ditada por um espírito amigo em Havre, não sei se é isso, mas eu acho que é isso, Havre, em 1800, né? E ele diz o seguinte: a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as que temos por outro lado. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo é muito menos pesado quando se olha para o alto. Quando você olha para o alto, você vê que é muito mais fácil você carregar o peso que você está carregando. O grande Ismael Batista da Silva, nosso irmão palestrante espírita, dispostos a nos ajudar do nosso lado, do que irmãos querendo puxar o nosso tapete, desencarnadamente falando. Pensemos nisso todas as vezes. Muito obrigado. Nós vamos pedir a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso grande amigo, que abençoe e proteja cada um de nós, principalmente nesse período de transformação pelo qual passamos nesse momento. Que possamos ter a mansidão que nos leve a vencer todos esses precalços que temos que passar. Porque sabemos que só eles poderão nos levar à vitória. Obrigado. Continuando o seu evangelho, recordando as suas palavras a todos os irmãos que nos ouviram. Abençoe a cada um que está nos ouvindo. E que todos possam ter uma noite de paz, de descanso e uma excelente semana com as suas bênçãos e a proteção. Obrigado a todos os irmãos. Desculpe as falhas aí da transmissão. E que Jesus nos abençoe e até uma próxima, tá? Mas, pessoal, aí estamos aqui, tá? Porque quem ouve minha palestra, eu sempre falo, se desencarnar de noite, vai direto lá para a Alvorada Nova, nem passa por nada. Um abraço.